Gênesis 37, versículo 11 diz assim: seus irmãos o invejavam, seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Quando nós olhamos para uma história, quando a gente conhece o final dessa história, e é um final satisfatório, é um final feliz, isso provoca uma certa admiração pela história. Sabe aquela história que você ouve de pessoas que sofreram, que batalharam, mas que no final tiveram um final feliz? Mas mais importante do que você olhar para os resultados finais da história de José é meditarmos na trajetória de vida de José. Foi invejado pelos seus irmãos, foi lançado numa cova, foi vendido, foi acusado pela mulher de Potifar, foi preso. Sabe, a Bíblia diz que José tinha 17 anos e Israel, Jacó, seu pai, o amava e lhe deu uma túnica de várias cores. Há 3 verdades que podemos mencionar sobre José. Primeiro, existem 2 tipos de sonho: o meu sonho, aquele sonho que eu projeto, e os sonhos de Deus para mim. É possível perceber que com 17 anos Deus deu um sonho a José. Revela o sonho de Deus para a vida de José. Segunda verdade, segundo ponto, é que José teve o sonho com 17 anos, mas só veio concretizar o sonho de Deus para José aos 30. Isso prova para mim e para você que mesmo o sonho sendo de Deus, mesmo a promessa sendo de Deus, mesmo a expectativa sendo de Deus, ela leva um certo tempo para acontecer, porque o sonho é de Deus e o tempo também é de Deus. A terceira coisa que eu fico imaginando com José, terceiro ponto, é que o sonho de José, José não sabia da projeção que Deus iria fazer com a sua vida, mas Deus já conhecia. Por isso que há necessidade da trajetória, porque não há história só com resultados finais, não há história só com finais. A história, ela tem um começo, ela tem o meio e ela tem o fim. É interessante falarmos de José. Por quê? Porque esses 3 pontos, eles se assemelham com a nossa história também. Nós temos os nossos sonhos, mas Deus também tem os sonhos dele para nós. A segunda verdade é que nós temos que entender que mesmo Deus tendo os sonhos dele para mim e para você, leva um tempo para acontecer. Mas é interessante porque o versículo que eu citei, os seus irmãos o invejavam. É interessante essa questão da inveja, porque dificilmente uma pessoa invejosa, ela vai dizer que é invejoso ou não. Lúcifer era um anjo de luz que resplandecia a glória de Deus, era cercado pela glória do Senhor, mas por conta da inveja, ele deixou de ser um anjo de luz para se tornar Satanás, deixou de ser um anjo de luz para se transformar no diabo. Esse sentimento tem transformado as pessoas que são anjos de luz, em pessoas que resplandeciam a glória do Senhor, mas por conta da inveja, têm deixado de ser anjos de luz. É interessante demais porque o pensamento que nutre a cabeça de uma pessoa invejosa é: por que ele não eu? Por que ele não eu? Essa é a raiz do pensamento que nutre a cabeça de uma pessoa invejosa. Por que ele não eu? Satanás, Lúcifer, viu Deus no trono e pensou: por que ele não eu? E aí, por causa desse sentimento, gera uma certa destruição. Por que ele e não eu? Nós devemos entender que todos nós temos a nossa história. Cada um tem uma história diferente. Eu não posso viver a sua história, você não pode viver a minha história. Temos que respeitar, mesmo com os sonhos de Deus,
Há um tempo para acontecer. Olha só, todos nós temos a nossa história. Sabe qual é o problema de um invejoso? É que ele quer viver uma história que não foi feita para ele viver. Ele quer viver a história dos outros, enquanto ele deveria se preocupar com a sua própria história. Há empresários que se tornam empresários aos 25 anos e morrem aos 50. Outras pessoas se tornam empresários aos 50 e morrem aos 80, aos 90. Porque cada um tem a sua história. Umas pessoas casam cedo, outras casam tarde. Outras preferem viver solteiras ou não. Cada um tem a sua própria história de vida. Ei, Barack Obama encerra sua carreira política aos 55. Donald Trump inicia aos 70. Todos nós temos a nossa história. Mas o pensamento que nutre o invejoso é: por que ele e não eu? Não queira viver a história dos outros. Construa a sua própria história.